Então, Tá bem. vamos lá. A alma, né? Há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito. E vê que ele grafa com letra maiúscula, né? Independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, ver-se-ia a matéria bruta pensar. Até a pedra ia pensar, né? A árvore. Ora, como jamais se viu matéria inerte, dotada de faculdades intelectuais, e como quando o corpo está morto deixa de pensar, deve-se concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos são apenas os instrumentos com o auxílio dos quais o homem manifesta seu pensamento. Isso aqui já dá uma boa discussãozinha para nós aqui, né, Ana? Que a gente vê muito eles perguntarem. Pode falar, Verinha. Não, eu estou achando interessante que Ah, ele está introduzindo o espiritismo de uma forma muito sutil, muito legal, direta. Que bênção, hein? é verdade, Vera. Porque as pessoas falam, eu mesmo já. Como que é? Às vezes as pessoas falam assim, deixa eu ver se eu lembro. O pensamento é matéria? Não, ele é fruto do espírito, né, Ana? Ele não é matéria, mas é o espírito que pensa, que raciocina. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu acho interessante essa parte aqui. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, ver-se a pedra bruta pensar, a árvore ia pensar, mas não, só o ser humano que pensa, só o espírito que pensa, né? Então, o pensamento, vamos dizer assim, é fruto do espírito que pensa, né? É fruto do ser pensante. Quando morre, o corpo não pensa mais. Está lá o corpinho, ele não pensa mais, não fala. Mas o espírito que se desprende continua pensando, né? Interessante que os animais pensam, né? Só que o pensamento deles não é contínuo como o nosso, é interrompido. Eles não sabem fazer conexões de ideias, né? Como nós fazemos. Então, é muito interessante, porque um pesquisador lá do Canadá, uma aluna dele, eles fizeram uma pesquisa e até nós estudamos isso já em Joana de Anjos, né, Marlene? Que o pensamento, nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. E nada consegue deter. Nós não conseguimos deter o nosso pensamento. Olha que coisa interessante. Então, nós não paramos de pensar. Até eu fiz uma poesia para criança, 70.000, Ana? Só é, repetir. cerca de 70 mil. A Ixi, Joana, parece que lá ela falou 50 e poucos, mas já pesquisaram 70 aham. mil pensamentos por dia. Então, é muito interessante, né? Eu vou ver se eu acho a poesia que eu fiz aqui. Aqui você ia falar da poesia? Então, eu fiz a poesia, certo? Mas Ah, eu não estou achando aqui a poesia, mas eu vou ler a história que eu fiz. então lê. Eu fiz assim, ó. Eu estava fazendo eu fiz um projeto, né? E convidei a Eni para ser a minha parceira. Aí nós estávamos trabalhando nesse projeto, mas eu fiquei muito cansada e falei, vamos dar um tempo. Então,
eu fiz a historinha e fiz a poesia. Chama História do Tempo da Vovó. Minhocas na Cabeça. Vou te contar uma história do tempo da minha avó. Veja só. Vovó dizia: tira essas minhocas da cabeça, menino. Mas cabeça tem minhocas? Ah, isso é força de expressão. É só modo de dizer. Cabeça tem pensamentos grudados nos sentimentos. Eles surgem de montão em qualquer ocasião. São sempre contínuos, sem interrupção. Uns vêm e outros se vão. Mas podemos trabalhá-los mudando sua direção, guiá-los sempre no bem. Eis a questão. Por que minhocas, então? Minhocas se regeneram, cortadas, crescem outra vez, e os pensamentos também. Mas vou te contar outro fato, e isto não é boato. É pesquisa que fizeram e bem recente. Hoje existem aparelhos que a neurociência usa e assim contam quantos pensamentos passam pela cabeça da gente. E quer saber quantos são? Em média, uns 70 mil por dia. Vou te contar mais ainda. Na Universidade Queen's, no Canadá, professor Jordan Popenk e sua aluna de mestrado, Julie Zeng, ao fazerem a pesquisa, descobriram que, quando termina um pensamento, começa o outro em seguida. E sabe o nome que deram a esse descobrimento? Minhocas do pensamento. Mas quando vem um negativo, mudamos para o positivo imediatamente. É como nos diz o velho ditado oriental: não podemos deter os pássaros que voam alto sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que nelas façam ninhos. Assim são os pensamentos: os maus se vão e os bons chegam. Ao mudarmos pensamentos, mudamos os sentimentos. Cabe então, amiguinho, essa escolha fazer. Você é livre para isso, mas assuma o compromisso de pensar sempre no bem. Vovó Ana Luísa. Eu já conhecia, legal, né? Amanhã eu vou ter que dar uma aula no COEM de concentração, vou até aproveitar falar, porque é bem isso, né? Você não tem que você pensa, não tem como você segurar o pensamento, mas tem como a gente disciplinar, né? Se você quiser, eu te mando. E disciplinou o pensamento, você muda o sentimento, não é? Porque vem junto, né? Vem junto. E lá nessa pesquisa aí, eles também falaram de minhocas? Chama Minhocas do Tempo, por isso que eu dei o nome. Que legal. Pode falar, Vera. Eu quero. Para você a historinha. E se eu achar a poesia aqui, eu mando também. Então, Não, tá. eu gostei muito do que a Ana disse sobre o pensamento do cachorro, por exemplo. Eu ia tocar nesse assunto, e a Ana me esclareceu. Então, ele interrompe, ele não é contínuo, né? Ele não é contínuo e ele não faz conexão. Porque nós conectamos uma ideia com a outra, né? Vamos encaixando os animais, não. Mas ele já tem esses rudimentos de pensamento. É interessante. Ô, gente, mas tem mesmo, e tem um nível de inteligência, né? Tem. O meu cachorrinho, por exemplo, ainda mais que ele está velhinho, tem que dar só aquele tanto de ração e não pode ficar dando comida. E aí, às vezes, os meninos, meus netos, e mesmo a Thaisa, gostam de ficar agradando. Então, compra algum biscoitinho assim e dá. Bem, a hora que esse menino chega aqui, se você vê a alegria dele, ele fica enlouquecido, e ele corre e para e olha para ver se eles estão indo atrás, porque guarda lá no quartinho, lá no fundo. Aí, se vê que eles não estão, ele volta.
Aí ele vai até na porta e fica olhando para lá e olha para eles. Olha, porque eu falo assim, não pode dar isso sempre, não pode dar toda hora, né? Então, eles têm que controlar. Mas você vê que é um nível de inteligência, né? É Está igual fechado, Ana, o microfone. o Passo Preto, nós tínhamos um Passo Preto quando a gente morava na fronteira. A hora que o meu marido vinha do serviço, o caminhão ainda estava lá para lá da esquina e eu já estava cantando, que cantar que era, né, que era o meu marido estava chegando. Gente, era a coisa mais linda. Falava, como que ele sabe, né? Ele estava longe, nem o caminhão tinha apontado ainda, ele já cantava, uma coisa mais É o interessante. instinto, né, dona Nória? Então, Você quer falar, Verinha? Não? É porque se abriu aqui. Esqueci de abaixar a mão. Ah, tá. Então, vamos continuar. Mas é muito bonito isso, né, gente? É Deus, né? É Deus mesmo e a gente tem que acreditar e por isso que tem que respeitar os animais, né? Porque eles estão em evolução, né? É igual um espírito superior nos respeita, a gente tem que respeitar os animais. Então, vamos lá. 5. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Se, de acordo com os materialistas, o pensamento fosse secretado pelo cérebro, é porque os materialistas falam isso, né? O pensamento está no cérebro. Do mesmo modo que a bile é secretada pelo fígado, disso resultaria que, com a morte do corpo, a inteligência do homem, todas as suas qualidades morais, reverteriam ao nada. Que os parentes, os amigos e todos aqueles a quem tivéssemos amado estariam perdidos para sempre. Que o homem de gênio não teria mérito, visto suas faculdades transcendentes serem devidas ao mero acaso do seu organismo. Que não haveria entre o imbecil e o sábio diferença alguma, a não ser uma questão de maior ou menor quantidade de massa cerebral. As consequências dessa doutrina seriam que o homem, não esperando nada depois desta vida, não teria nenhum interesse em praticar o bem, que seria muito natural procurasse se propiciar todos os prazeres possíveis, mesmo que fosse à custa de outrem, que seria estupidez privar-se em benefício dos outros, que o egoísmo seria o sentimento mais racional, que aquele continuadamente infeliz neste mundo não tem nada de melhor a fazer do que suicidar-se, pois já queria encontrar o nada, de um modo ou de outro, com o suicídio iria abreviar seus sofrimentos. Olha como que Kardec vai concatenando as ideias. Deixa eu só terminar aqui e a gente comenta. A doutrina materialista é, portanto, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, fonte de todas as virtudes, e base da ordem social, e a justificação do suicídio. Isso é o materialismo, né, gente? É o materialismo. E aí, gente, vamos conversar um pouco? Aqui tem bastante coisa para conversar também. Então, eu gosto quando ele assinala, e até em negrito, né? As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Então, não tem moral, não tem ética, né? Justamente porque tudo acaba com a morte. Então, para que ética? Para quê? Para que fazer o bem? Para que... Para que se melhorar, né? Não tem responsabilidade, né? Nenhuma, não tem comprometimento. Nada, morreu, acabou. Não existe Deus, não existe lei divina. Por isso que a pessoa, dependendo da situação, o materialista se suicida, né?
Ah, nada aqui, nada lá, então tudo bem, vamos acabar com isso, né? E lembrando sempre que não podemos generalizar, porque tem materialista que age mais dentro da lei do que um religioso. Concordo com você. Né? Tem mesmo, tem mesmo. Então, nada de generalização. Tem exceções nessa regra. Mas, de modo geral, né, assim, no todo, existem exceções, mas, no geral, as doutrinas, elas são nocivas, né? São nocivas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui, a hora que ele fala do suicídio, tem uma nota. No seu deve ter, né, Ana, também? Tem. Olha lá, a situação atual do mundo, dominado pelo materialismo teórico e prático, é a mais absoluta confirmação desse princípio. Neste volume, o leitor encontrará mensagens espirituais dirigidas a Kardec, prevendo essa situação e anunciando grandes catástrofes morais. A passagem do religiosismo dogmático para o materialismo dogmático equivale ao salto de um extremo ao outro. Olha que interessante. O Espiritismo aparece como a síntese histórica dessa contradição, oferecendo aos homens a solução cultural do impasse a que chegaram. Porque o religioso fanático dogmático é o mesmo que o materialista dogmático. Então, ele fala, só muda de um lado para o outro, né? E que a doutrina espírita veio fazer essa síntese, né? Essa síntese do conhecimento. Muito, muito interessante isso. Porque nós temos muitas religiões. E, claro, né, eu penso, não sei se vocês concordam comigo, que todas elas são importantes, porque cada pessoa precisa de um tipo de religião, né? Você vê, por exemplo, às vezes os evangélicos, que eles conseguem tirar um viciado da droga, eles conseguem encaminhar. Eu já vi falar que é porque eles vão incutir o medo, tal. Que aí, tudo bem, né? O medo também não é saudável. Mas, pelo menos, é um estágio. A criatura saiu daquilo. Depois ela vai ter que sair desse medo também. Mas eu penso que elas também vão cumprir o papel delas e ajudam, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Então, é isso mesmo. E tem um detalhe, você disse dos evangélicos, e eles, quando eles acolhem uma família, uma pessoa, eles dão assistência, para mim, é o que mais dá assistência. E até agora... um dia você contou, né, de uma pessoa, de um casal que acolheu a sua sobrinha, não foi? Foi isso mesmo. Eu me lembro. Então, e aí, agora, quanto ao materialista, eu acredito que seja o grau evolutivo do espírito. Por isso ele está assim, e a gente tem que respeitar. É isso mesmo. Nós temos que aproveitar o de bom da doutrina, tudo, e é claro que a gente aprende a respeitar o próximo, né? Porque, igual a Ana falou, às vezes nós estamos com a doutrina espírita, mas a gente não vive. E na totalidade, eu falo de mim, claro, eu não consigo viver. Tem hora que eu falo, Senhor, olha o que eu estou aprontando, não é? Você faz coisas que a gente sabe que não está de acordo, né? Mas o nível evolutivo da gente ainda não permite ser melhor, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu só sei de uma coisa, quanto mais eu estudo e entendo, menos eu entro em conflito com qualquer pessoa que seja. Eu estou aprendendo. O velhinho, eu também estou fazendo isso, estou tentando, estou me esforçando, porque espanhol é treteiro, né? Mas isso aí é minha meta, viu? Porque agora, que ignorância da gente. Italiano, então, aí que dá aqui.
Que ignorância da gente achar que a gente que está com a razão e o outro não, né? Eu já fui muito encrenqueira. Hoje eu também vai ficar velho, mas não vai mudar, não é possível, né? Ainda conhecendo a doutrina. Não é possível, alguma coisa a gente tem que mudar, né, velhinha? Então, quando o doutor Noverino deu aquele curso de astronomia, ele convidou um professor, né, para vir ajudá-lo. E esse professor, o senhor José Iscarel, ele era materialista no último. E o doutor argumentava com ele, olha só, ele, conhecedor de astronomia, trabalhava muitos anos num observatório astronômico em São Paulo, em Poços de Caldas, esse senhor José Iscarel, e conhecendo o universo como ele conhecia, e materialista. E o doutor batalhava com ele, o doutor argumentava de maneira tão bonita que eu falo assim, gente, por que eu não anotei? Porque o doutor tinha cada argumento, mas ele era tão assim, arraigado, ele era tão ortodoxo, dogmático, que ele não aceitava de jeito nenhum as ideias do doutor. Pensa bem. E um conhecedor do universo. Porque ele conhecia né? mesmo. Ele conhecia o céu, ele conhecia as constelações. Até já falei para vocês, um dia ele apontou o telescópio para um determinado ponto do céu e a gente tinha que ver rápido, porque passa rápido, né? E, olha, abriu para mim, assim, como se tivesse aberto uma caixinha de joias, esmeraldas, turmalinas, rubis, diamantes, safiras, topázios, estrelas de todas as cores. Que coisa linda, 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 linda. Assim, de todas as cores? Dependendo da temperatura da estrela, ela tem uma cor diferente. Que beleza! É lindo demais esse universo. Então, mas no caso desse senhor, né, Ana? Ele admirava, ele conhecia tudo, mas a que ele atribuía isso, será, Ana? Ele atribuía, o materialista atribuía ao acaso, né? Ao acaso, né? É a obra do acaso. Agora, já o professor Eurípides Barçanuco dizia o seguinte, a astronomia é a ciência que mais nos aproxima de Deus. E porque, gente, quem que fez tudo isso? Essa maravilha? Não é obra do acaso. É mesmo, né, Ana? É verdade. Por isso que o doutor gosta. Se você pegar um monte de tijolo, de telha e jogar lá no terreno, não vai sair uma casa. Tem que ter uma inteligência, tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto, tem que ter um design de interiores para a casa ficar pronta, bonita e habitável. Né? Tem que ter um encanador, tem que ter um eletricista. Então, não é obra do acaso. É mesmo, que coisa, uma pessoa inteligente dessa, né? E são muitos. Eu posso estar errada, mas eu acredito até que esse pessoal que mexe com tudo isso, quase todas vezes são materialistas, né? Deve ver. E não deveriam, assim, pela lógica, não deveriam ser, né? E o professor Eurípides de Barçanuco dava aula para os alunos, para o doutor Noverino, ele contava, né, Marlene? Marlene ouviu ele falar isso várias vezes, e ele falava o seguinte, nós vamos agora à noite, né, porque os meninos eram internos lá, nós vamos estudar o céu, e ele mostrava e falava, eu ensino astronomia para vocês, porque é a ciência que mais nos aproxima de Deus. Então, é assim, maravilhoso. Verdade. Pode ver que o doutor era um apaixonado, né? Ele era apaixonado por causa disso, na astronomia. E é mesmo, né, gente? Você olha essa maravilha, igual a Ana falou, eu nem sabia disso. Nossa Senhora, não tem como não acreditar, né, em Deus. Então. Mas, e aí nós vamos brigar? Não, né, Vera? É o que o doutor, eu sei que ele não brigava, ele tentava argumentar,
Mas não adiantava, com bons argumentos que o doutor Não sabia, adiantava. não adiantava. Mas o mal, ele deve ter desencarnado já, né, Ana? Ele vai mudar de ideia. Já deve, eu não sei, né? Nunca mais a gente teve notícia, porque depois houve aquele problema de finanças, né? E o doutor teve que demiti-lo e eles foram embora, voltaram para São Paulo. É verdade. Mas todo mundo chega lá, né? Agora, gente, o número 6. A independência da alma é provada pelo espiritismo. Independência, nós não estamos presos no corpo, né? Eu aqui, a dona Honora, a Verinha, a Maria, a Ana, nós não somos o corpo. O corpo é igual uma roupinha nossa, né? A roupinha vai ficando velhinha, né, dona Honora? Agora vai, minha filha, volta lá para o plano espiritual, até você conseguir ganhar outra roupa. Não é, dona Honora? É, verdade. Então, a independência da alma é provada pelo espiritismo. A existência da alma é provada pelos atos inteligentes do homem, que devem ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Sua independência da matéria é demonstrada de maneira patente pelos fenômenos espíritas, que se apresentam agindo por si mesma, e, sobretudo, pela experiência de seu isolamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir na ausência do corpo. Pode-se dizer que, se a química separou os elementos constitutivos da água, se por esse meio descobriu suas propriedades e se pôde, à vontade, decompor e reconstituir um corpo composto, o espiritismo pode, igualmente, isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, e separá-los e reuni-los à vontade, o que não pode deixar dúvidas quanto à sua independência. Olha que beleza. Olha como Kardec vai dando os exemplos assim, né? Se o cientista conseguiu separar os elementos químicos da água e de outros materiais, por que que Deus não vai o corpo separar o corpo do espírito? É igual a Ana estava falando aquela hora, eu estava pensando, que eles falam assim, cada macaco no seu galho, né? Cada um faz uma coisa. A costureira é costureira, eu não sou, não entendo. Eu sou uma bezedeira, outra não sabe bezer, não entende, né? É assim, né? Da moda, igual a Vera falou, eu tenho dificuldade para ler também. Eu leio sozinha, mas quando eu vou ler perto dos outros, eu já fico engasgando. Aí é difícil, né? Mas é cada um no seu meio. Você é professora, eu sou aluna, né? Mas a senhora é professora também. Quantas coisas a senhora explica aqui, mesmo no nosso estudo da Gênese? Imagine, eu falo muito isso aqui em casa para o Tony. Gente, eu admiro a dona Honora, que olha, ela está danadinha, viu? Eu acho que as minhas colegas concordam comigo. Eu ganhei assim, esses livros da minha neta Danúbia. Quando teve aquele congresso que o Divaldo veio fazer, né? Aí ela comprou, ela estava aí, mas o Ricardo, ela comprou o livro dos médios, o Gênesis, e o livro do Céu e Inferno. E eu já tinha o livro dos Espíritos, que eu comprei lá em Uberaba, lá em Sacramento. Aí eu estudei os livros. Aí, quando eu fui em Londres, eu já sabia as coisas que eu já sabia, que era, né, aquelas cabeças grandes de peixe, eu já sabia tudo. Os dentes grandes. Eu falei para o Ricardo, Ricardo, você já viu? Eu já sabia isso daí. Falei, eu vi no livro dos Gênesis. Então, a gente guarda um pouquinho, né, Maria? Ela foi no museu em Londres, bem, ainda deu aula lá para o genro dela. Genro não, seu neto, né? Está no lugar de neto, né? Pode falar, Verinha. Não, ela dá exemplo concreto, prático.
É isso, né? Olha, a hora que você quiser aprender, você vem aqui que eu te escrevo para você, ou você traz seu celular e eu falo para você aprender, tá, Vera? Eu fiz Quer a dizer, visita para ela, viu, meninas, que eu prometi. Eu ia te perguntar, você foi? Fiz nossa, na outra terça-feira, né, dona Olha Honória? que legal. Fui muito bem pior, recebida. o pior, Marlene, que eu tinha feito bolachinha, tinha O outras pior ou o coisas, melhor? fiz café, ela chega, não toma café, não come nada de derivado de leite. Falei, nossa, não lembrei nem de oferecer uma água para ela, meu Deus. Mas se ela quisesse, ela ia pedir, dona Nora, Com né? certeza, com certeza. Você não toma nada que tem, você não come nada que tem leite, velhinha? É, eu tenho intolerância à lactose. Certo. A Vitória tinha isso daí e a Melissa. A Vitória agora já come alguma coisa. A Danúbia, quando estava dando mamar, não comia nada. Ela comia o que não podia comer, ela não comia nada. Agora a tia falou que a Melissa ainda mama ainda, já vai fazer 2 anos, né? E ela agora já come alguma coisa. Mas é difícil, né? Quando é É, assim. é Agora, verdade. Então, tem muita mas gente assim. Tem uma mulher que fazia cada queijo bom lá no Quinta Sol. E o ano retrasado, a gente foi na casa dela, eu perguntei, Lourdes, você está fazendo queijo ainda? Ela falou, dona Nora, eu não posso nem ver leite mais. Falou, está me fazendo mal. Ela não mexe mais com isso. Falei, que coisa, depois de velha, né? Já é bem senhorona, já. Ai, então se tirar o leite de mim, eu sou igual ao nenê, quero mamar. Eu também tive que parar de tomar leite, dona Nória. E eu era igual a Ana. O Tô incriticável, eu tinha uma caneca desse tamanho, bem, quando eu casei. Aquilo eu enchia de leite, tinha que ser pelando ainda por cima. Punha café, tinha que ser com café. Nossa, aquilo para mim era um banquete. Eu tive que parar de tomar também. Só que eu não tenho mais vontade, não. Já Faz, acostumei. A minha irmã, faz minha mal irmã para mais você? velha, Faz, Ana, faz mal. a minha irmã mais velha, ela tomava leite, um copão de leite, eu ficava boba de ver de manhã. E ela gostava de leite, ela falava que ela era uma bezerra, né, que mamava mesmo. O Geraldo Leite tem um sítio, levava todo dia uma garrafa de 2 litros de leite, no dia já tinha que levar mais. Bebia leite o dia inteiro. É, isso aí. A gente vai mudando mesmo, às vezes, né? Então, então, podemos. Fala, eu Verinha. gostaria só de compartilhar com vocês o seguinte. Ontem foi uma homenagem no Allan Kardec sobre o José Marques Garcia, os 162 anos de nascimento dele. E o coral foi convidado para cantar. E o Isaías, claro, falou sobre Maria. Gente, foi uma noite tão linda, estava lotadinho. Nós pensamos que não ia ter público. Olha, foi uma festa, uma bênção foi. E ele, o Isaías, eu queria contar para vocês, porque ele se baseou, ele levou a Bíblia. Ele começou lá de tudo aquilo da Gênesis que nós já estudamos e foi indo até chegar no ponto de Maria. Em momento nenhum ele disse que Maria concebeu Jesus através do Espírito Santo, isso ele não disse, mas ele foi muito feliz na fala dele. Foi lindo. E assim, Ele fala muito bem, né? muito bem. É uma pena que eu não pude ir, viu? Bem que eu queria ter ido. Mas eu acho que o Carlos gravou, não gravou? Gravou. Tudo Eu gravado e foi passado ao vivo também. Eu Pela quero assistir. Eu quero assistir depois. Eu gosto do doutor Isaías. Então, podemos continuar, gente? E o coral abafou lá, Verinha? Foi uma bênção. Preparou o ambiente muito bem. Foi Que muito bom, bênção. que bom. Muito bom. Música é bom, né? Demais. Música. Então, número 7, gente. A alma do homem. Eu só quero falar o seguinte. Fala, Ana. Então, é aqui, os elementos gerais do universo. Espírito, matéria e acima dos 2 Deus, né?
São os elementos gerais do universo que estão lá no livro dos Espíritos, só para complementar isso aqui. É verdade, é isso aí que a gente não pode perder de vista, né? É. Deus, o espírito e a matéria. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade depois da morte. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem só teria por perspectiva o nada, tal como se a faculdade de pensar fosse produto da matéria. Se não conservasse sua individualidade, isto é, se ela fosse perder-se no reservatório comum, chamado grande todo, como as gotas d'água no oceano, não importaria ao homem o nada do pensamento. E as consequências seriam absolutamente as mesmas que se ele não possuísse alma. A sobrevivência da alma depois da morte está provada de maneira irrefutável e, de certo modo, palpável pelas comunicações dos espíritos. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pelas qualidades de cada um. Essas qualidades, distinguindo as almas umas das outras, constituem sua personalidade. Se elas se confundissem num todo comum, só poderiam apresentar qualidades uniformes. Além dessas provas racionais, há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e tão autênticas que não se pode consentir que sejam anuladas pela dúvida. Olha que interessante. Fala, Ana. Então, eu não sei se eu estou, assim, certa de pensar da maneira que eu penso. Porque eu penso que a única doutrina realmente, plenamente, absolutamente espiritualista é o espiritismo. Porque tem religião que fala que é espiritualista, mas não é, gente. Não é, porque não tem todas essas características aqui. Para ser espiritualista, tem que ter essas características. O budismo, por exemplo, eles falam que são espiritualistas. Para mim, não é. Porque para o budismo, a alma se perde no todo, ela volta para o todo universal. Ora, o que ele está dizendo aí? Ó? Se a alma sobrevive ao corpo, a única perspectiva do homem seria o nada. Olha lá, se a alma não sobrevivesse ao corpo, a única perspectiva seria o nada. Se ela não conservasse a individualidade, isto é, se perdesse no seio do grande todo, como gotas d'água no oceano, valeria isto pelo nada do pensamento humano. E as consequências seriam absolutamente as mesmas, como se o homem não tivesse alma. Isso é materialismo, isso é niilismo. Pior ainda que o materialismo. É niilismo, é a crença no nada. Então, como é que falam são espiritualistas? Por quê? Eu sinceramente, eu não consegui chegar a um entendimento, a um fechamento disso aí. E eles teimam que são espiritualistas. E as pessoas afirmam que são. Só se fosse assim, na concepção deles, não sei, estou falando. Que às vezes eles se dizem espiritualistas porque acreditam, mesmo que for voltar para o todo, ali eles estariam em comunhão. Porque acho que não é Deus que eles falam, né? No Nirvana, no caso do budismo. E talvez seja por isso. Eu também não sei. Honestamente, eu não sei. Não entendo. E as doutrinas das penas eternas também. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Para mim, redunda tudo na mesma coisa. Parece que hoje os católicos não ficam falando muito mais em inferno, né? Mas também não sei do que eles estão falando. Também não sei. Sim.
Para eles ainda tem, assim, Tem, o né? céu tem. Ô, Ana, essa nota aí, o seu tá com uma letrinha maior? Tá nada, tá Tá tudo titica. pequeno também? Ah, Vamos lá, então. E no número 4, quer ver? Na nota número 4, que é referente... Deixa eu ver onde que está o 4. Vai, perdi aqui. Ah, o 4 está no número 6. Referente ao número 6, eu não li, né? Deixa eu ler, então. Richer assinalou no Tratado de Metapsíquica a vocação experimental de Kardec e a importância de sua contribuição para o desenvolvimento das ciências psíquicas. Todos os princípios do Espiritismo foram submetidos por ele a experiências científicas e a rigorosos processos de análise lógica. A operação referida acima decorre de experiências realizadas milhares e milhares de vezes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, bem como pelos grandes cientistas franceses, ingleses, alemães, italianos, russos e de outros países que se dedicaram à pesquisa nesse campo. Hoje, os parapsicólogos repetem com êxito essas experiências, confirmando a veracidade dos princípios fundamentais do Espiritismo. Ver Parapsicologia Hoje e Amanhã, de José Herculano Pires, especialmente o capítulo intitulado Espiritismo e Parapsicologia. Ele está mostrando aqui, vê se é isso que eu entendi mesmo, Ana, a contribuição do Espiritismo nessas ciências, né, parapsicologia, talvez até psicologia. É disso que ele falou? Ô, Marlene, você ainda pega a pílula do Ricardo Mello ainda? Tem dia que eu pego, sim. Eu até estou gostando, mas tem Então, dia que aí, não dá, sabe, cada dona dia Rosa? uma pílula mais bonita, né, que passa. Ele fala bem, sim. Agora, eu lembrei, ele também fala muito nesse negócio do que a Ana estava falando aí, né? Do budismo. Ele fala muito. Eu acho que ele torce um pouco para o lado do budismo, sabe? Não sei. É, eu nunca ouvi, assim, honestamente, sobre isso, não. Pode falar, Ana Luísa. então, ele está falando aqui de Richer, o Isaac Aksakov, o Ernesto Bozano, italiano, né? O Aksakov, russo, esse alemão aí que é o Stent Moser, Moses. Todos esses, eles fizeram pesquisas, né, sobre o espiritismo, e só que eles, hoje, essa ciência é chamada de parapsicologia, e eles confirmaram tudo, através dos estudos dele, tudo que o espiritismo A Seixonoe também. A Seixonoe fala que ela pegou uma parte do espiritismo, do catolicismo e também do budismo, né? Você já foi no Seixonoe? Você já assistiu alguma palestra? Ah, eu adorava, eu ia muito, e Seixonoe põe muita coisa boa na memória da gente. Às vezes a gente está decaído, a gente levanta, sabe? Eles falam que faz uma lavagem no cérebro. Agora eu não vou mais, porque agora fica difícil. Foi lá perto da rodoviária, eu parei de ir, porque eu também o dia, era dia de eu ir, era dia de eu ir no centro fazer radiação. Agora eu não vou mais, né? Mas eu também não vou lá no Seixonoe mais. Mas é tão bom. Quando meu filho faleceu, nossa, eles me ajudou muito. Eu melhorei muito no Centro Espírita e no Seixonoe. Muito bom. O que você estava falando, Ana? Então, eu estava falando que é isso mesmo. Todos esses pesquisadores, né, contribuíram para afirmar o que o Espiritismo afirma. E que hoje, esses estudos são feitos pela parapsicologia. Interessante, tá vendo? Quer dizer, a fonte foi o Espiritismo, né? Muito bom. Acho que vai dar para a gente ler o 8 só, pelo menos o 8.
a alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte, conforme o bem ou o mal que tenha feito durante a vida. É isso aí, nós estudamos muito no céu e inferno, né? Estudamos muito, tivemos testemunhos. Desde que se admita um Deus soberanamente justo, não se pode admitir que todas as almas têm uma sorte comum. Se a posição futura do criminoso e do homem de bem fosse a mesma, isso excluiria toda a utilidade de se procurar fazer o bem. Ora, supor que Deus não faz diferença entre aquele que pratica o bem e aquele que pratica o mal, seria negar sua justiça. Como nem sempre o mal recebe sua punição, nem o bem a sua recompensa durante a vida terrena, chega-se à conclusão de que a justiça será feita depois, sem o que Deus não seria justo. As penas e os gozos futuros são, além disso, provados materialmente pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas dos que morreram e que vêm descrever seu estado feliz ou infeliz, a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos e a causa dos mesmos. Olha que interessante aqui, é o que nós estudamos também no Céu e Inferno. Claro que Deus é justo. Então, as consequências do meu mal viver, eu terei que responder por elas. E Deus não me ama? Ou ele está me pondo de castigo? Não é isso. Mas é para que se cumpra a sua justiça, né? Para que eu possa aprender e ressarcir os meus débitos, os meus erros. Senão, Deus não seria justo. Agora, isso não quer dizer que ele vai pôr a gente nos infernos e vai deixar purgando lá o resto da vida, queimando sem se queimar, ardendo sem se queimar. E nem vai pegar o que fez só o bem e pôr no céu. Pelo contrário, o que a gente aprende é que os espíritos compromissados com o bem são os que mais trabalham, né? Trabalham para ajudar, para servir. Fala aí, Ana. Seu microfone está fechado, Ana. Eu já estou abrindo. Então, o importante é isso, né? É o bem que a gente pratica, né? E somos criados à imagem e semelhança de Deus para praticar o bem. Nós estamos estudando isso aí, o bem e o mal, na Joana de Ângeles, né? E voltando lá atrás, na questão 7, no item 7, essa individualidade, ela é apanágio, ela é uma conquista do mundo ocidental. Ora, se a individualidade é uma conquista do mundo ocidental, a partir de Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita, significa que as orientais não são. É isso aí que você falou agora mesmo, né, Ana? Por exemplo, do budismo e outros. Se eu vou voltar para o todo, então, cadê minha individualidade? Aí o bem que eu fiz, ok, tudo bem. E o mal que eu fiz, eu não vou responder por ele. Então, É meio estranho, né? é o que o Kardec fala, é o nada. É, o nada. Redunda no nada. redunda no nada. Gente, que Agora, maravilha. no A Caminho da Luz, eu porque não li antes, senão eu tinha procurado ali no A Caminho da Luz, e o Emmanuel fala que houve uma distorção no budismo para redundar nisso aí. Sabe? Houve uma distorção das ideias. As ideias Houve uma budistas. distorção. Que na origem não seria assim. Na origem não seria assim. Ah, interessante. É. Interessante. É igual na doutrina espírita. Se você não tomar cuidado, tem pessoas enxertando outras coisas, né? Então, tem tudo isso, né?
Depois eu vou achar. E semana que vem você traz Isso. essa contribuição aí, né? Eu vou até escrever aqui, ó. Eu não Tão esqueci. difícil. Tão difícil. Gente, a Maria, você tá boa, Maria? Graças a Deus, eu tô bem. Olha, a Maria estava aí? Ela tá aí quietinha, Ana. Mas você está prestando atenção, né, Maria? Porque a hora que eu falo, Eu nem vi que a Maria tá. ela entrou um pouco depois, Ana, por isso. Você não viu. Casei hoje. Mas você gostou do estudo, Maria? Tô gostando aí do livro aí. É bom, né? É bom, né? Eu também estou feliz de estar estudando esse livro. Senti falta da dona Nair. A hora que começou Ela faz falta. Até o Dolfim, que eu estudo com ele de terça, né? Viagem Espírita. Aí terminou o livro. Passado agora. Vocês já terminaram Viagem Espírita? Uhum. Aí ele pegou e falou assim: nós estudamos a obra póstuma, mas a turma da segunda, da sexta estão estudando, agora nós vamos arrumar outro livro. Mas vocês podem estudar também, nada impede. É outro grupo. Então, Por isso que eu acho que o Dolfim ficou preocupado, coitado. Acho que ele tinha posto na programação estudar obras póstumas, mas eu não sabia disso, não. Então, Não sabia, não. Mas eu acho que nada impede, se ele quiser pôr, né? E não tem problema nenhum, são dois grupos. Mesmo. Fala para ele, Maria. Vou falar para Eu ele. também penso assim, que não tem problema. Não vejo problema, não. Então, Ele não precisa preocupar com isso, porque são pessoas diferentes, né? Porque, por exemplo, nós aqui não podemos ir no dia que ele faz, o pessoal de lá não pode vir hoje, né? Mas tá bom. Eu vou falar com ele também. Eu nem sabia disso, que ele estava com essa programação. Ô, Maria, faz a prece de encerramento, então, para nós, bem. Nossa Senhora. Mas foi muito bom o nosso estudo, né, gente? Graças a Deus. Então, pode terminar, então? Vamos, então vamos agradecer, né, mais uma vez, que Deus nos permitiu, né, estarmos aqui reunidos, que Ele, só nos resta nos agradecer, né, o professor do livro, né, que é Allan Kardec, que traz essas mensagens para o nosso aprendizado. E agradecer a Jesus também, o mestre amado da luz, os espíritos amigos, todos nós que estamos aqui reunidos, o encarnado e desencarnado, certeza que os desencarnados também estavam no estudo, né? Aprender também um pouquinho a mais. Sim, agradecidos somos, Senhor Jesus, e com essa prece que Jesus nos ensinou, nós também vamos lembrar que no domingo comemora o Dia das Mães, né? Que essa prece vai para todas as mães, todos vocês, para nós, né? Para todas as mães que sofrem, encarnadas e desencarnadas. E que Jesus abençoe cada um. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a sua vontade, na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Senhor, não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, nós te agradecemos. Muito obrigado. E que a sua paz continue sempre em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim Maria, seja. muito bem lembrado você pedir pelas mães. E feliz Dia das Mães para todos nós, Que né? assim seja. Obrigada igualmente. Feliz Dia das Mães. Obrigada para todos. Aqui só tem mães, né? Só. Não sei os Eu achava tão bom quando eu era criança que tinha que fazer o cartãozinho para dar para a mãe. Nossa, eu ficava toda feliz. O Tiago me perguntou, mãe, o que eu compro para o João dar para Maria e tal? Aí eu tenho uns palpites lá. Aí depois hoje ele falou para mim, você acredita que o João falou assim,
certo? O Tiago comentou alguma coisa, ele falou assim, pai, mas eu já vou dar muita coisa para ela lá da escola. Então, não precisa de mais nada. Daí o Tiago achou bom, assim, no sentido de trabalhar mais com simplicidade também, né? A criança precisa disso. Mas eu já vou dar muita coisa lá da escola. Os cartõezinhos, igual a Ana falou, né? E ele já estava contente. Para criança, isso aí é uma maravilha. E para a mãe também, eu ficava Para a tão mãe feliz. também. Tenho até uns guardados até hoje, Vera. Aquilo vai amarelando. Isso. Marlene, você gostou domingo lá no salão lá? Eu gostei, dona Honora. E a senhora? Eu amei. Eu falei, que tarde mais boa, né? Que a gente passou, né? Foi A dona maravilhoso. Honora está falando que teve um café colonial da dona Nina, né? Ah, sim. Eles fizeram lá as Legionárias do Bem para conseguir recursos, né? Porque eles cuidam das crianças. E eu ganhei o ingresso, por isso que eu fui. Senão não Porque ia. é caro, né? É caro, não é? Aí eu acabei ganhando, falei, ganhar, eu vou, né? Então, a minha sobrinha participa do Congoma. A Juliana, ela é filha da minha sobrinha, né? Ela que me convidou, mas a gente pagou. Aí foi eu, mas as duas filhas minhas, e ela falou, a senhora vai, que minha mãe vai vir, mas a minha tia séria, e vocês sentam numa mesa só. Aí reuniu a gente lá, tinha mais umas mulheres de Viraci, sentou lá junto com a gente, e a Juliana, olha a menininha de uma cunhada dela. Aí a cunhada dela sentou na mesa também, só que a Juliana não sentou, porque ela estava trabalhando, né? A Rosinha, a Ilon, ela é muito organizada. Então, ficou muito bom mesmo, muito bom. Você ia falar alguma coisa, Verinha? Não. Então, o Cangoma, né? Verinha. Então, a minha sobrinha participa com o marido dela. Que legal. É muito bonito, né? Ela me mandou os vídeos. Ela me mandou os vídeos. Ô, gente, então boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Viu? Um beijo. Tchau. Tá bem. Tchau. Tchau.